Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, intérprete Val, fazendo essa tradução desta aula para vocês. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula. O tema, Maias, localização, política, sociedade. Bora lá? Embarque nessa aventura? Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Identificar as principais características da civilização maia. Afinal, e a localização? A começo de conversa. Onde eles se encontram? Como se formou essa civilização? O que você sabe sobre esse assunto? Trago esses dilemas, essas dúvidas para vocês. Observando essa imagem, conseguiriam identificar em que local do planeta se encontram ou se encontravam a civilização maia? Esse mapa demonstrando a localização dos povos maias. Você sabe em que lugar do planeta é esse? A civilização maia identifica os povos que ocupavam as terras que hoje ficam na Guatemala, Honduras, Belize e na península de Yucatán, no México. Esses povos foram denominados maias porque compartilhavam a mesma língua, religião e calendário. Conseguiram se localizar aqui? Brasil, América Latina, América Central, ou seja, onde eles estão? Uma parte também no México, Honduras, Belize e na península de Yucatán, que fica no México. Trago para vocês essa notícia. Vamos fazer uma análise agora jornalística histórica. Exclusivo, megalópole maia é revelada sob floresta na Guatemala por varredura de laser. Que é isso, professor? Que tecnologia impressionante. Coisa de drone, né? Coisa incrível. 2018, pesquisadores identificaram ruínas de construções que estavam escondidas embaixo de selvas do norte da Guatemala. Será que novas descobertas podem mudar a história das antigas civilizações? Muito importante nós pensarmos também numa frase bem conhecida na história. Ela sempre está sendo reescrita, sempre está sendo reconstruída a história. Através do quê? Descobertas arqueológicas, novas descobertas arqueológicas, melhor falando, novos estudos, confrontando novas fontes, descobertas de novas fontes históricas. Essa aqui é uma das imagens, como vocês podem ver aqui. Imagine no meio de uma floresta, parece coisa de filmes. Né? Eita! Estudar a história dos povos americanos, como a civilização maia, possibilita abrir um espaço de discussão sobre a visão eurocêntrica, colocando a Europa no centro do universo, como se apenas eles tivessem aquela visão superior da Europa, e colocam de uma forma incorreta de que os povos americanos eram atrasados, extremamente avançados no conceito linear de civilização. Vamos ter muito cuidado com essa visão linear, como se todos os povos da antiguidade, ou melhor, da humanidade, teriam que seguir essa mesma linha. Tem que ter muito cuidado. Em algum momento da história, inclusive, por causa disso, se criou, inclusive, além de muito preconceito, de muito racismo, mas também se aproveitaram muito no que se chama na história de imperialismo, quando a Europa se colocou num patamar avançado, evoluído, culturalmente, tecnologicamente, frente à África, América também, no caso de um outro imperialismo, no caso americano, mas também a Ásia. E achavam, eles defendiam a discussão, né, a defesa de que todas as civilizações tinham que passar pela mesma linha evolutiva. Isso é uma verdadeira balela da história. As civilizações não vão passar, os povos não vão passar pela mesma linha, porque existem outros critérios, outros motivos, outras situações locais, climáticas, geográficas, culturais, que determina que tipo de sociedade, de forma, de nível, evolução social, cuidado com essa palavra, cada civilização vai tomar, ou para que rumo ela vai ir. Colocar os maias na mesma linha que os egípcios e depois colocar o povo guarani aqui no Brasil como um povo atrasado em comparação com os maias ou com os egípcios, seria um verdadeiro erro, além de anacrônico, crasso da história. Os povos guaranis, você pode colocar aqui uma verdadeira mata de diversidade, de riqueza natural, não precisavam
ter uma ideia de organização, de organização inclusive de construções, porque tem tudo que é necessário para sobreviver. A mata é extremamente rica. Não estão que nem, como diz o outro, nem como os maias, os astecas, ali na América Central, numa região extremamente pantanosa, que precisava ser trabalhado para retirar o seu sustento com a agricultura, nem muito menos os egípcios, né? Numa região extremamente seca, do lado do deserto Saara, extremamente árida, que precisavam também se desenvolver. Ou seja, parece que a necessidade força o surgimento de civilizações. No caso dos povos indígenas no atual território do Brasil, a riqueza é impressionante. A riqueza natural, o meio, né? Tem que também ter muito cuidado, não somente isso explica por que os povos brasileiros seguiram uma outra linha de desenvolvimento, mas não atrasado ou avançado. É isso que nós temos que tirar do nosso olhar. Combinado? Origem dos maias. Os maias assimilaram o conhecimento de vários povos da Mesoamérica, dentre eles Olmecas, uma outra civilização. Principais práticas assimiladas foram as práticas rituais religiosos, construções de templos, calendários e escrita. Aqui vocês têm uma estátua um pouco exótica, uma cabeça de um colossal Olmeca, Laventa, fica no México. E agora sim, você já pensou? Parece coisa de jogos de videogame, né? Você está andando no meio da floresta e você encontra com uma pirâmide. Mas vai sair dali, vai sair uma mágica, de certo. Os territórios na sociedade maia eram divididos em cidades-estado. Lembrando que cidades-estado é a organização de uma cidade independente. Aí usamos o termo cidade-estado. Ou seja, os maias não eram governados por uma capital central e muito menos um império. As primeiras cidades maias foram construídas em 250. Então seria correto dizer que existem vários maias? Sim, perfeito. Gostei dessa tua teoria, professor Roberto. Sei os teus monólogos, hein? Pirâmide de Calakmul, sítio arqueológico maia, fica no México. É com vocês. Copie a pergunta. Responda. Como se formou a civilização maia? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá. Civilização maia identifica os povos que ocupavam as terras que hoje ficam na Guatemala, Honduras, Belize e na península de Yucatán, que fica no México. Descendentes dos Olmecas herdaram deles o conhecimento sobre práticas rituais religiosos, construções de pirâmides, de templos, calendários e escrita. Sociedade. Então, de forma bem geral, haviam sacerdotes, governadores que viviam ao redor dos templos. Os templos eram uma espécie de palácio central, construção principal. Em torno do templo estava a organização das cidades. Já os chefes militares viviam mais longe do templo, assim como os comerciantes e artesãos. Os camponeses e escravos viviam fora da cidade, próximo aos campos de cultivo. Aqui do lado você tem uma escultura de um escriba, de Copán, ou seja, um profissional que dominava a escrita maia. Na economia, os maias habitavam uma terra extremamente úmida, como o Roberto comentou, assim como os astecas também. Lembrando que os astecas se diziam ou acreditavam ser descendentes diretos dos maias. Isso é muito importante. Plantavam variedades de milhos, base de sua alimentação. Também cultivavam feijão, pimenta, abóbora, algodão e abacate. Uma curiosidade, quem tem acesso, quem pode, bota aí milho crioulo na internet. Vocês vão encontrar bastante cores, né, desenhos de milhos e tudo mais. O que acontece é que o chamado milho híbrido, mais plantado em geral na agricultura tradicional, tem a cor que nós conhecemos, né, a cor mais amarelada. Quando se trabalha com o chamado milho crioulo, ou seja, não é nem transgênico, nem híbrido, nem trabalhado em laboratório, muito menos com um agrotóxico ou um tipo de fertilizante químico, ele passa a ter novas colorações, como esse aqui que vocês estão vendo aqui. Mais uma atividade para vocês. Copie seu caderno e responda. Como estava organizada a sociedade maia? Novamente, templo, principal construção, em torno dele os principais grupos mais privilegiados, sacerdotes, governadores, chefes militares, e para fora da cidade, a maioria do grupo, né, mas que tinha menos privilégios. Quem eram eles? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Bora corrigir essa. Sacerdotes, governadores viviam ao redor dos templos. Já os chefes militares viviam mais longe do templo, assim como comerciantes e artesãos. Os camponeses e escravizados viviam fora da cidade, próximo aos campos de cultivo. Cidades da civilização maia. Assim como os incas também e os astecas, eles deixaram um legado e surpreenderam os espanhóis com suas construções de pedras. Exatamente isso. Técnicas de construções de pedras impressionantes, assim como os incas também tinham. Construções de templos, de pirâmides, de palácios, de sistemas de saneamento, de esgoto, distribuição de águas feitas de pedras, de forma impressionante. Bora lá para vocês verem. A cidade, de modo geral, eram semelhantes. Possuíam uma praça central, onde as construções importantes eram erguidas como as pirâmides. Observe esse observatório da cidade maia de Chichén Itzá, que fica atual México. Coisa impressionante. É de você olhar e falar assim, nossa, que civilização é essa? Onde fica isso? Pois é, pessoal, aqui na América. É Inca. Essa construção aqui, pessoal, faltou o telescópio, né? Coisa incrível isso, cara. Outras ruínas do centro urbano da cidade maia de Tikal, atual Guatemala. É uma coisa fantástica. A principal pirâmide, as construções ao seu redor. Observe como se tivesse uma praça central, possivelmente onde ficava a população assistindo todo o ritual religioso. Muito importante observar a questão religiosa nesse aspecto. E, diretamente ou indiretamente, está relacionado também com o calendário, com a astrologia, com a ciência maia. Por quê? Novamente, naquela intenção dos sacerdotes entender os sinais dos deuses, ou seja, tempestades, as estrelas, organização do espaço, acabavam, na verdade, fazendo um verdadeiro mapeamento astrológico, astronômico, melhor falando. Eles tinham, inclusive, um calendário que previa, inclusive, eclipses solares e lunares. Uma coisa impressionante. Com matemática precisa, até porque se não tem matemática, esquece esse tipo de construção. Ou você acha que você vai empilhando pedrinha uma em cima da outra, vai ficar essa coisa linda aqui. Não, meu amigo. Isso aqui tem mapas. Isso aqui tem planta. Isso aqui tem projeto, tem estudo. Aqui tem engenheiros maias de 2000 anos atrás. Isso daqui não é assim, olha, se nós colocarmos uma pedra do lado da outra, fica uma beleza. Não, nada a ver. Isso aqui tem estudos. Tem uma planta antes, eles desenharam antes. Não duvido se não tiver uma maquete. Não duvido. Como diz o outro, não sobrou na história para contar. Mas não duvido. E tem estudos, tem matemática, tem ciência, tem conhecimento maia para fazer uma construção dessa. Não é no olhômetro, não. Se endireitar mais um pouquinho ali, dá certinho para erguer essa cúpula aqui. Não, meu. Matemática, engenharia, arquitetura. Antes para fazer isso daqui. Senão não sai. Não, sem chance. Isso aqui então, olha isso aqui, tudo isso feito de pedras. Isso aqui é extraordinário. É ciência. Isso aqui é engenharia, é matemática. E olha aqui, como eu falei, nessa de entender os sinais dos deuses, os caras desenvolveram um super calendário. Apesar do calendário ser considerado anterior à civilização maia, eles aperfeiçoaram o calendário. E a ponto de prever eclipses solares com muita precisão. E claro, tem jogo, tem marketing, tem política, não de certo, né? Eles sabiam quando iria acontecer o eclipse solar. Então tá feito ali, tem tudo na mão. Só falta o quê? Chama a plateia, chama o povo, chama o imperador, né? Chama o governante. Faziam sacrifícios humanos, isso é bem verdade. E no belo horário exato da precisão,
do eclipse, né, estava acontecendo então os sacrifícios humanos, acontecia o eclipse solar e a multidão ia à loucura. Você pensa aquela área central ali na frente da pirâmide, as pessoas ali desesperadas, né, falando, meu Deus, sumiu, sumiu. Lembrando que o Sol também é um deus, né, o deus Kukulkan, é o deus Sol, inclusive, né. Então assim, o deus sumiu, sumiu, aí chegava o sacerdote, mandava ver com a galera, né? Fiquem tranquilo, povo, não fiquem assustados, porque o nosso governante ele tem contato direto com o Deus Kukulkan. E agora, se vocês respeitar e pagar certinho todos os impostos, ele vai mandar voltar o Deus. E claro, passava 5 minutos e o Sol voltava, né? Era o momento do eclipse, mas aí vai explicar isso para uma população. Quem tem o conhecimento é o sacerdote, não é? Ele é o astrônomo. O governante, quem sabe, pelo menos combinado com ele foi, que você vai ter que fazer esse tipo de papel em cima da pirâmide. Mas, ou seja, já foi feito o teatro, mas aí o povo ia à loucura quando acontecia aquilo. Então tem religiosidade, tem política e tem também conhecimento, né? Tem calendário. Os maias também desenvolveram a matemática, a astronomia e a escrita. Esse aqui é o calendário maia de Quiriguá, que fica na Guatemala. Última atividade, copie em seu caderno e responda. Como eram as cidades da civilização maia? Pau a pique que não era. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá corrigir. As cidades, de modo geral, eram semelhantes, possuíam uma praça central, onde as construções importantes eram erguidas, como as pirâmides. Retomada, vimos que os maias formaram um vasto domínio nas terras que hoje ficam na Guatemala, Honduras, Belize e na península de Yucatán, fica no México. Descendentes dos olmecas herdaram deles o conhecimento sobre práticas, rituais religiosos,
construções de templos, calendários, escrita. Os maias habitavam uma região de terra muito úmida, cercada por rios de água doce, o que favoreceu a agricultura, se tiver muito trabalho, porque tem que saber trabalhar também com essa área úmida. Fechamos? Aquele agradecimento a todos vocês do Paraná junto comigo. Galerinha do sexto ano, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve!